Ela acabou de chegar aqui agora. Bom, começando então a gravar. Pessoal, então tá. Essa nossa imagem dos três ossinhos é muito antiga, tá bom? Aqui, a minha ideia aqui não é falar de onde ela veio, porque eu espero que vocês leiam, que vocês pesquisem depois e encontrem essas imagens e descubram, é da civilização tal que veio esses ossos aqui. A ideia aqui é apenas mostrar que os povos muito antigos, quando eu digo antigos, não quer dizer que eles eram diferentes de nós, não, mas é só em relação ao tempo mesmo que a gente se diferencia, porque a cultura era especial, a maneira deles serem também era igual a gente. A única coisa que tinha de diferente é que eles viviam num tempo onde não tinha tanta diversidade ou tecnologia como nós temos. E eles representavam as suas grandezas assim, fazendo riscos, né? Em alguns objetos. Nesse caso aqui, nós encontramos, foram encontrados esses ossos, e esses ossos, então, fazem parte da história da matemática. Muito tempo depois, surgiram, então, aí as civilizações um pouquinho mais especializadas, como é o caso dessa imagem aqui. Pela figura, eu imagino que vocês devam saber aí de onde é que ela vem. O que vocês acham? De onde é que ela viria, essa imagem que está maiorzinha aqui? Babilônia. Opa, já temos aí uma opção. Quem mais? Veio Egito. Isso, Egito. isso. Quem falou do Egito acertou. Então, nós temos aqui a maneira como os egípcios representavam suas quantidades. Tá bom? Então, para o número 1, eles faziam um risquinho. Então, olha que interessante. Que não importava onde estivesse ou qual a civilização fosse, eles sempre tinham uma maneira de representar uma quantidade. Não era igual a gente agora, mas eles já faziam isso, tá bom? Então, nós temos aqui as maneiras como esses povos representavam. Então, se ele queria representar o número 1, ele fazia o que então? Fazia um risquinho. Pronto. Bem básico, né? Ainda hoje a gente faz risquinhos. Se quisesse juntar, por exemplo, aí, o número 8, como está falando aí, então por que não fazer 8 risquinhos? Tá? Pronto, maneira simples de dizer que era 8. Lógico que nós temos hoje uma maneira mais rápida de representar, fazendo um símbolo que representa 8 unidades, mas eles faziam isso daí. Quando chegavam a 10 unidades, eles então pensavam o seguinte: não vamos mais fazer risquinho, vamos juntar, porque senão a gente vai fazer risquinho demais. Então o 10 agora era o símbolo que parecia um símbolo da ferradura, né? Aqui está bem bonitinho aí no desenho, mas ele parecia um símbolo de ferradura. E se precisasse fazer 20, como é que faria? Opa, então 20 seria a mesma coisa que juntar dois símbolos que vale 10. Então seria mais ou menos assim. E aí, nesse caso, eles fariam: mas para os números muito grandes, como é que se faz? E aí tem aqui os símbolos. Para 100, tem aqui esse símbolozinho que é como se fosse uma cobrinha, né? Enroladinha. A flor de lótus aqui para o 1000. Nós temos o dedo para o 10.000. Tá bom? Deixa eu atender alguém aqui que está chegando. Permitindo. Fugir um pouquinho aqui, pessoal, para dar uma tossida aqui, que o negócio ficou grande. Olha só, o sapinho era para 100.000, pessoal, e o escravo aí, adorando, era para fazer o símbolo de 1.000.000. Beleza, essa era a maneira que os egípcios tinham para poder representar as suas quantidades, certo? Bem especial deles, né? Essa era a maneira especial dos egípcios fazer isso. Bom, os egípcios ainda fazem isso? Não, lógico que não. Isso aqui é parte da história. Isso aqui não, eles não fazem mais isso porque perceberam que é muito mais legal, muito mais bacana fazer de modo mais rápido, tá certo? E então agora vamos ver. Eu vou trazer aqui para vocês uma outra figurinha, essa figurinha aqui, e vou crescer ela novamente e vocês vão me dizer se essa maneira de simbolizar era ideal ou não. Olha só. Essa imagem aí é de um povo que viveu bem pertinho de nós aqui, tá bom? Bem aqui na América Central, eles viveram. Era
os povos que nós chamamos hoje de maias, incas, tá bom? Então, eles tinham essa maneira de representar quantidades. Para o zero, era essa imagenzinha aqui como se fosse um pãozinho, tá bom? Para o 1, ao invés de fazer um risquinho, eles faziam uma bolinha, tá bom? Para o 2, duas bolinhas e assim por diante. Quando chegava no 5, eles já não faziam mais cinco bolinhas, eles faziam um traço, como se fosse aqui um segmento de reta, tá bom? Então a gente percebe que eles juntavam até 5 unidades, depois de 5 unidades eles já criavam um novo símbolo, e aí para fazer o 6 era um que representava 5, uma bolinha e assim por diante. Quando chegava em 10, eles faziam dois tracinhos. E aí por diante. Então, tecnicamente, nós tínhamos aí a bolinha para representar o número 1, tá bom? Uma bolinha. E para representar o número 5, nós temos o tracinho, tá bom? Como se fosse uma barrinha deitadinha aqui. Beleza. E a partir de alguns números, ia mudando ali os seus símbolos. Mas o fato é que os maias também, que viveram aí há algum tempo atrás, tinham também a sua própria maneira de representar quantidades. Pergunto a vocês, será que essas civilizações tinham formas eficientes de fazer as suas continhas? Agora há pouco a colega falou que aí foi multiplicar e teve dificuldade de multiplicar. Será que o pessoal dessa época, eles também tinham dificuldade de multiplicar, somar, dividir, subtrair, usando essa quantidade de símbolos, esse jeito desses símbolos deles aí? O que vocês acham? Deve que a dificuldade era maior. Ah, muito bem. A dificuldade era grande, tá bom? E por isso, os sistemas de numerações antigos, eles não conseguiram sobreviver, tá bom? Então, eu trouxe aqui algumas imagens para que vocês pudessem estar fazendo juntamente comigo uma análise dessa maneira do pessoal representar. Nós temos aqui uma outra imagem, cresci ela um pouquinho aqui para vocês ficarem vendo ela com mais atenção. Essa era a maneira cuneiforme de representar grandezas, né? Aqui já estava do pessoal babilônico, eles usavam muito essa representação aqui. Onde era para representar o 1, lá nos babilônicos, eles não usavam o tracinho, não, tá bom? Eles usavam, era esse símbolozinho aqui, vamos lá, os babilônicos. Eles usavam muito essa nomenclatura aqui, ó. Eles chamam de cunha, tá certo? Então, veja, se precisava fazer os 5, eles juntavam 5 desses símbolos. Quando chegava até no 10, aí eles já mudavam a forma de fazer. Então, o 10 aqui, eles montavam essa expressão aqui, ó, como se fosse um ângulo, tá bom? E assim ia. E eles poderiam repetir até 10 vezes esse símbolo. Se quisesse fazer o 9, era 9 dessas cunhas, mas quando chegava no 10 já mudava o símbolo. Aí se fosse 20, era dois símbolos desses, se fosse 30, de acordo com como está aqui na figura. Então, eles tinham as suas maneiras de representar, não quer dizer que eram fáceis, tá bom? Mas eles tinham os seus modos de fazer isso. Nós temos aqui agora, por exemplo, a numeração romana, né? Que é o antigo, o bem mais antigo, está aqui nessa imagenzinha. Deixa eu levar ela aqui para cima aqui. Então, nós temos duas fases da numeração romana. O mais antigo, que seria esse daqui, ó, e o mais moderno, que seria essa segunda tabelinha aqui. Pronto. Então, esses dois, não vou falar muito deles agora, porque a gente pretende falar dele um pouquinho mais na frente, com mais propriedades. E, por fim, nós temos aqui, deixa eu pegar, olha, uma bem antiga, aqui, uma bem diferente, que era os chineses e japoneses. Olha aí, ó. Essa tabelinha aqui, essa imagem, é dos japoneses e chineses, que usavam mais ou menos a mesma forma. Para nós é bem estranho esse formato de representar números, mas para eles devia fazer todo o sentido, tá bom?
Então, nesse nosso primeiro tópico, pessoal, era para vocês perceberem que a matemática e as representações de quantidades não são novas, tá bom? Data de milhares de anos atrás. Cada um, como eu disse, na sua especificidade, tá certo? O nosso tópico 2 da aula era o seguinte: quais civilizações se destacaram em seu sistema de numeração? Quem viu o material aí deixado na pré-aula e os comentários feitos até agora, me diga aí, vamos escrever aqui o nome das civilizações que tiveram, vamos dizer assim, sucesso no seu sistema de numeração. Quem quer arriscar uma civilização para nós colocarmos aqui? Romanos. Romanos. Ok, então um deles os romanos. Opa, Maias. maravilha. Olha, então, Egípcios. romanos. Nós tivemos aqui, alguém falou aí os maias, né? Certo. Quem falou outro aí? Egípcia. Isso, a civilização egípcia, maravilha. Que mais? Indo-arábicos. Isso. Então vamos colocar aqui a civilização dos hindus, não é isso? Vou colocar logo aqui as duas É juntas, os né? babilônicos também. As duas civilizações aqui, que são os hindus e os árabes, né? Árabes. Alguém falou na babilônica também, não é isso? Ok. Então tá aí. Essas foram realmente as que mais se destacaram. Não são as únicas, mas aquelas que deixaram, vamos dizer assim, maior contribuição registrada. Lógico que todas as outras civilizações também tinham as suas formas de representar, mas essas aqui tinham muito mais registros, então foi possível, vamos dizer assim, aprender muito mais sobre elas. Tá bom? No tópico 3 da nossa aula de hoje, vai falar sobre o que é um sistema de numeração. Bem, o sistema de numeração é simplesmente uma maneira que cada civilização utiliza para representar os seus números, as suas quantidades. E esse sistema, eles podem ser de duas maneiras. Eles podem ser posicionais ou não, tá certo? Então vamos pensar o seguinte: posicional. Tem um negócio aqui que está me atrapalhando aqui tá aparecendo toda hora. Eu não quero que ele apareça aqui. Quero fechar ele. Vamos ver se eu consigo fechar ele para sempre aqui. Posicional, tá bom? Ele tá danado aqui. Vai ficar aqui por enquanto. Posicional ou não, tá bom? E o que seria isso? Alguém tem uma ideia, quer falar aí o que significa que um sistema é posicional ou não? Pode abrir o microfone aí e falar, por favor. O que seria isso? Quando a gente fala que o sistema de numeração é posicional, é quando a posição do logaritmo vai influenciar no valor do número. Opa, maravilha. Muito bem. Então, essa era a pergunta, que era o tópico 3. E o rapaz aí, deixa eu saber quem é o nome aí, deixa eu ver aqui a facezinha. Quem foi que me respondeu isso daí? Mateus. Mateus. Muito bem, Mateus. Então, é isso mesmo. Então, toda vez que você diz que um sistema de numeração é posicional, quer dizer o quê? Que se você mudar alguma coisa nos símbolos que estão ali, eles muda o valor. Vamos pegar, por exemplo, aqui, esse número aqui, ó. Que negócio é esse? Vamos pegar aqui, tem 1, 2, 3, 4, tá bom? Vou subir aqui um pouquinho a minha imagem aqui. 4, e vou colocar aqui um outro símbolo que seria... vou pegar aqui da figura do tópico 1, essa aqui, a minha ferradurinha. Olha só. Eu tenho 3 bastõezinhos e uma ferradurinha aqui. Qual seria o valor desse número aqui? No sistema de numeração bem antigo, né? A dos egípcios, por exemplo, ele significaria quem? Significaria o número 14, tá certo? Porque a ferradurinha é 10, cada bastãozinho é uma unidade, então nós teríamos aí o número 14. Agora vamos experimentar fazer algo diferente.
Vamos experimentar fazer assim, colocar a ferradurinha no início aqui. Então, eu vou colocar assim, ó. Pela maneira como eles tratavam e trabalhavam, essa forma também representava o número 14, tá bom? Porque a ideia deles era simplesmente ir juntando os valores de cada símbolo e aí formava o número. Então, como era só juntar os valores, então aqui isso aqui vale 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 10, tá? Dá 14, ó. Então, eu tenho 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá 14. Aqui também é a mesma coisa, eu tenho 10 aqui, então 10 mais 1 mais 1 mais 1 vai dar 14 do mesmo modo. Tá? Portanto, nós diríamos que o sistema egípcio não é posicional. Não era, né? Posicional. Por quê? Porque se a gente mudasse uma posição de algum dos símbolos, o valor final não mudava. Porém, vamos pegar o nosso agora, vamos dizer assim. Se nós tivermos aqui o nosso sistema com esses dois símbolos, forma o número 12. Porém, se nós mudarmos o 2 de lugar, já não é mais 12, já é 21. Tá? Entendem aí a ideia? Então, se mudar a posição de um símbolo dentro da organização do número e o valor desse novo símbolo é mudar, então diz que o sistema é posicional. Se ao trocar a posição de algum símbolo aqui dentro do formato especificado e o valor da grandeza não mudar, significa que ele não é posicional, tá bom? Portanto, vamos lembrar aqui qual era a pergunta aqui. O que é um sistema de numeração posicional? O Matheus falou muito bem. É aquele que, quando você altera a posição de um número dentro da cadeia ali, representativa, ele muda o valor também do número. Tá legal? Então, seria mais ou menos isso. Até este momento, alguma perguntinha por aí, pessoal, ou tá dando para ir bem? Me diga aí. Tá dando para entender. Pelo menos eu. Tá dando para entender? Maravilha. Então, vamos tentar continuar. Vamos ao tópico 4. O tópico 4 fala assim, o sistema de numeração romano tem alguns símbolos. Qual eram os símbolos utilizados no sistema de numeração romano? Agora eu gostaria de ver algumas pessoas diferentes falando aí para mim. Vamos ver quais são os símbolos, tá, do sistema de numeração romano. Vamos puxar da memória aí. Vamos lá. I, V. Ok? V, I. X, E, pessoal, tem uma janelinha que está me incomodando aqui. Não se incomode muito com ela, não, porque eu ainda não consegui fazer ela desaparecer, tá legal? Então, nós temos o X. O que mais? C, L, L. M. Alguém falou C. Outra pessoa M. falou um M. D, D. Essa janelinha está me dando na paciência. D. M com risco em cima. Vamos deixar esse risquinho em cima um pouquinho para frente, porque nós já usamos o M aqui, mas muito bem, você lembrou do risquinho. Tem mais algum símbolo, pessoal, que os romanos utilizavam ou são só esses? Tá? Quem me diz? Alguém se arrisca a dizer se acabou ou se ainda permanece? Se ainda... acabou. Acabou? Maravilha, maravilha. Acabou, pessoal. É isso mesmo. Então, esses são os símbolos do sistema de numeração romano. Se você procurar algum outro símbolo, você não tem os símbolos originais, tá bom? A colega aí falou com um tracinho em cima. Isso vai vir daqui a pouco no próximo tópico ali. Mas, por enquanto, é isso. Se vocês quiserem escrever números no sistema de numeração romano, eles deverá ser escrito nessas letras, tá bom? O sistema de numeração romano mais usual. Muito bem. Próximo tópico é o tópico número 5. Quais são os símbolos indo-arábicos que se utiliza para representação de números? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Oh, caboclo bruto. Muito bem. Faltou 0.
Isso. Então, eu vou colocar na ordem 0 que ele vezes falou depois de aí. 9. Então, eu vou colocar aqui o 1, 2, o 3, o 4, olha só. Eu estou falando já pelos nomes que a gente conhece, né? Não quer dizer que eles eram conhecidos por esses mesmos nomes na época que eles foram inventados, tá bom? 8, 9, vou deixar o 0 pelo final, porque ele foi o último a ser criado, né? Muitas pessoas veem o 0 sempre no início, antes do 1 ali, imagina que o 0 foi o primeiro símbolo a ser criado. Mas, pelo contrário, ele foi o último, tá bom? Vocês sabiam disso? Que ele foi o último símbolo a ser inventado? Sim. Maravilha, muito bem. Eu estou achando que vocês nem precisam de mim para ensinar uma coisa para vocês. Vocês estão muito sabidos. Estão de parabéns. Tá certo. Então, aqui nós temos os símbolos do sistema indo-arábico. E esse sistema, pessoal, é o sistema que se sobrepôs a todos os outros pela sua praticidade, tá? Pela maneira como, vamos dizer assim, como ele mudou a forma de se representar quantidades. Mas na frente a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Tá certo? Então, esses eram os símbolos indo-arábicos. Olha a diferença dos romanos, que eram letras, né? Para o indo-arábico, que eram símbolos completamente diferentes. E esses símbolos indo-arábicos, pessoal, eles não nasceram assim, nesse formatinho, não. Deixa eu mostrar para vocês aqui a imagem que mostra o avanço dessa numeração. Olha só. Eles começaram aqui com formas bem estranhas, até chegar no que nós temos. Olha só, aqui a parte de cima está a primeira forma que se surgiu para esse sistema, e aí eles foram ao longo do tempo modificando, até que fechou-se nessa que a gente usa hoje, tá bom? Então, nem sempre eles foram assim tão organizadinho, tão bonitinho. Beleza. Próximo tópico que nós temos aqui é o seguinte: o sistema de numeração romano é posicional ou não? Quem me responde essa? É posicional. Mateus acha que sim. Tem alguém que acha que não? Vamos ver. Ou todo mundo acha que sim, ou mais alguém acha que não? Me respondam aí. Acho que sim. Acha que sim? Vamos me dar aí um exemplo bem rápido, Mateus. Você que é o homem rápido. Dá um exemplo aí para a gente poder verificar se é posicional ou não. Me dá um número em romanos, por favor. 4 e o 6. E no caso é o IV e VI. Opa, muito bem. Então, olha só, nós temos aqui, olha só, essa representação aqui, e trocando de posição, vamos ver o que vai resultar nisso daí. Lembra? Posicional é uma maneira de dizer que se você trocar a posição do símbolo dentro da sequência, se o valor final vai ser modificado ou não. Nesse caso, nós fizemos isso. Trocamos o I e o V de posição. O sistema de numeração romano, ele é organizado de tal modo que eles vão somando os valores, mas tem uma regrinha muito interessante. Então, se uma unidade, quem são as unidades aqui? É o I, é o X, é o C, tá vendo? Essas três unidades aqui, o I, o X e o C, eles fazem o quê? Eles são múltiplos do 10. Então, o I vale 1, o X vale 10, o C vale 100, tá bom? Então, esse número aqui, I à esquerda do V, significa que está retirando 1 do 5, tá bom? Então, ele é o sistema de numeração romano é somativo, tá bom? Então, ele tem essa característica aqui. Se o I está à esquerda de uma unidade maior do que ele, então ele vai retirar. Então, aqui, I e V seria o 5 menos 1. Então, o que daria aqui para nós? O 4. Já o VI significa que o I está à direita de alguém que é maior do que ele. Então, ele vai somar 1, tá bom? Então, seria aqui 5 mais 1 vai dar 6. É o exemplo que o Mateus nos deu aí. Então, veja, mudando a posição do I, mudou-se o valor também do nosso número. Portanto, realmente, o sistema de numeração romano
é posicional sim, tá bom? É verdade. Legal? Captaram aí a ideia? É posicional. Pronto. Maravilha. Vamos andando porque o tempo não para, né? O tópico número 7 faz uma pergunta. Por que precisou existir o zero? Quem poderia me dar uma sugestão aí de resposta para essa pergunta? Por que precisou existir o zero, na sua opinião? Na minha opinião, precisou existir o zero, principalmente nos sistemas numéricos posicionais, porque em alguns casos era necessário deixar claro que naquela posição não tinha valor, entendeu? Ou o valor era pequeno, né, no caso. Mas era. Ok, muito bem, tá vendo? Estamos começando uma discussão boa. O que mais? Vamos ver. Por que foi preciso criar um símbolo para o zero? Para poder compor os números. Só, enquanto a gente discute aqui, eu acabei de colocar o link da frequência aí no chat, tá bom? Vocês podem acessar e selecionar o seu nome lá e responder, caso já queiram, tá bom? Quem quiser deixar mais para o final da aula, fica à vontade também, porque tem umas perguntinhas que é de avaliação da nossa aula também, tá bom? Então tá, vamos dar aqui um passo. Alguém falou aí que os sistemas de numerações posicionais, eles precisam de ter uma simbologia para um lugar que não tem nada, não é isso? E é exatamente isso. Se nós pegarmos aqui o nosso sistema de numeração, deixa eu pegar aqui, escrever aqui numa corzinha variada, vou colocar aqui do azul. Então, se eu pegar aqui um número, por exemplo, olha, se eu quero representar o número 200 mais 1. Como é que eu represento isso daqui? O meu símbolo fica como? No nosso sistema de numeração decimal, ficaria aqui, ó, representado assim, não é isso? 201. Olha, se fosse em romanos, por exemplo, esse 200 seria representado assim, CC, esse 1 seria representado com I. Tá vendo? Então, no sistema de numeração romano, não precisava do zero. Por quê? Porque eles não tinham uma forma de representação para não ter nenhuma quantidade em determinada posição do número. Por quê? Porque todos os números deles tinham seus valores específicos, mas eles não tinham um símbolo para representar a ausência de quantidades. O zero ele foi utilizado exatamente para representar a ausência de quantidades. O nosso sistema de numeração ele precisa desse símbolo zero para representar uma quantidade, para representar a ausência de quantidades. Por quê? Porque ele foi construído baseado em caixinhas, tá bom? Que nós chamamos de ordens. Então, a primeira ordem chamamos ordem de unidades, depois vem a ordem das centenas, perdão, que feio aqui. Não é a ordem das centenas primeiro, é a ordem das dezenas primeiro, tio. Das dezenas, depois vem as centenas e assim por diante, né? E os milhares. Beleza. Mas e se no meu número, por exemplo, não tiver unidade, só tiver dezenas e centenas e milhares inteiros? Como é que eu faria para representar essa ordem aqui? Então, tinha que ter um símbolo para representar a falta de alguma grandeza, tá bom? Então, por isso, foi necessário criar o zero, tá bom? Então, especificamente para os sistemas posicionais, que precisavam representar que não existia determinada grandeza ali naquela ordem específica, tá bom? Então, como é que eu iria representar, por exemplo, o número 201 se eu não tenho um símbolo zero? Se eu tirar o zero daqui, ficaria só 21, tá bom? Então, esse número 201 diz o quê? Vou colocar ele aqui novamente. Ele tem, ó,
ele tem uma unidade, né? Uma unidade. Ele não tem nenhuma dezena, tá? Quer dizer que nessa ordem das dezenas aqui não existe. Então, não tem nenhum grupo de 10 aí. E tem 2 centenas. Ô, professor, Sim? interessante que se a gente for avaliar a questão dos números, dos algarismos romanos também, você percebe lá que lá tem 2 centenas e uma unidade. Isso, exatamente. A mesma coisa que nós colocamos aqui, os dois, só que de forma diferente, né? Lá eles usaram 2 símbolos, nós usamos só um. Essa é a vantagem do posicional, porque você pode diminuir a quantidade de símbolos que você usa. A centena ocupa uma posição específica, então o algarismo que tiver ali já diz quantas delas tem, né? É como se fosse um aprimoramento dos romanos. Muito bem colocado, viu? Boa sacada aí. Beleza. Por que precisou existir o zero? Tranquilo para vocês? Próximo tópico é o seguinte: qual é o meu nome? E aí eu coloquei aqui esse conjuntinho para vocês, tá bom? Qual é o meu nome? Eu coloquei vários símbolos aqui na frente de vocês, tá? Me diga aí o que eu estou querendo. Como é que você chama esses sujeitos que estão na frente de vocês aí? Vou botar ele maiorzão aqui, ó. Pronto. Como é que ficou? Qual é o meu nome? É uma pergunta aqui para poder instigar a gente a descobrir o nome desses símbolos aí. Quando eu falo nome, eu quero dizer o seguinte: esse conjunto todo aqui, como é que eu chamo ele dentro da matemática? Números. Números. Vamos ver aqui. Quem mais? Então tem alguém aí que já jogou aí. Eles se chamam números. Mais alguém? Em alguns momentos, valores também, né? Não? Valores. Vou chamar de valores aqui. Beleza. Mais alguém? Vai brilhar uma luzinha? Algarismo. Numerais. Opa! A luz brilhou, a luz brilhou. Exatamente. Eu queria que alguém chegasse aqui, tá bom? Nesse nomezinho aqui, tá bom? Por quê? Quando eu mostro esse conjuntinho básico aí, que é composto de 10 símbolos, ele compõe esses 10 símbolos, que nós chamamos de algarismos, eles formam todos os números que vocês conhecem. Até mesmo aqueles números que vocês nunca viram ou nunca virão, talvez porque não tem necessidade de ver eles. Mas no nosso sistema de numeração, que é o indo-arábico, nós temos esses 10 símbolos e por isso, eles foram batizados de algarismos, tá bom? Então, o 1, eu posso dizer que ele é um algarismo, mas ao mesmo tempo ele é também o número 1, tá bom? Então, até o 9, por exemplo, os algarismos podem receber essas duas designações. O nome deles são algarismo, então eu tenho o algarismo 1, e que por natureza também me representa o número 1. Então, quando eu falo um número, está representando uma quantidade, um valor, tá bom? Quando eu falo algarismo, estou falando do símbolo 1, tá? Então, algarismo se refere ao nome do símbolo e número se refere a uma quantidade, tá bom? Então, embora eu esteja vendo a mesma coisa, mas tem essas duas representações. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui o símbolo 3, eu digo que ele é um algarismo 3, certo? Por quê? Porque eu estou vendo ali a representação de um símbolo do meu sistema de numeração decimal. Mas também eu vejo aqui um símbolo para uma quantidade, tá? Que é a quantidade 3, ok? E para me representar uma quantidade, eu uso a ideia de número, que é o número 3, tá bom? Então veja bem. Mas no momento a pergunta é: qual é o meu nome? É algarismo, tá bom? Todos eles são algarismos. Bacana?
Bom, pergunta agora para gente grande. O que possibilitou que o sistema de numeração indo-arábico fosse o mais utilizado no mundo hoje? Quem pode me responder a esta pergunta? Resolução de problemas. Resolução de problemas. Que mais? Mais alguém? Me ajuda aí, pessoal. Vamos fazer matemática ficar divertida aqui. Porque se for só eu falando aqui, ela não vai ficar tão divertida. Dentro da resolução de problemas, o que você acha que fez ficar mais fácil, campeão? Você que deu aí a dica. Até na questão de resolução de equações, todas essas questões elas contribuíram para a utilização do sistema de numeração indo-arábico, porque utiliza-se algarismos mais bem definidos, entendeu? Se a gente for comparar com os outros, mais bem definidos para sua utilização, eles já vêm com a questão do zero também. E na hora da resolução das equações, dos problemas e tudo, acaba o dinamismo da resolução acaba requerendo mais esse sistema de numeração. Muito bem. Obrigado, Matheus, pela sua participação. Boa. Mais alguém gostaria de participar? Nós temos aí agora com 30, vocês são 33, comigo 34, então são 36 cabeças aí. Por enquanto nós ouvimos só uma. Alguém mais quer me dizer alguma coisa sobre o que foi que ajudou para que o nosso sistema de numeração indo-arábico fosse difundido no mundo inteiro? Eu acho que era porque ele tinha uma grande praticidade, professor. Ele era fácil de fazer e abrangia várias áreas. Podia fazer tanto na astronomia como nas ciências, em tudo quanto era canto. Olha aí. Bacana. Obrigado, campeão. Bem, então é mais ou menos isso. O que fez esse sistema ficar bem popularizado foi, como os colegas já falaram aí, o Matheus falou também, a praticidade do danadinho, tá bom? A praticidade em resolver problemas, em efetuar contas. Eu vou colocar aqui um exemplo para vocês verem. Vou usar os dois mais comuns, né? Se eu escrevesse esse número aqui, ó, me diga que número é ele hoje e quisesse somar com esse aqui, ó. Olha, se eu quisesse fazer essa soma no passado, como é que ficaria essa soma? Como nós faríamos para somar esses dois números aí? Ainda estão conseguindo ver a minha tela, não estão? Sim. Ok. Vamos pensar. Que número é esse aqui, esse primeiro, nos romanos? 2.600. Ok. 2.600. Olha só. O outro aqui seria como? Seria o quê? 17. 17. Olha aí. 17. Beleza. Então, nós temos aqui os mesmos valores em dois sistemas de numerações diferentes. Como vocês fariam para somar aqui no romano? Como seria o processo? Faço a mínima ideia. Eu também não. Ah, muito bem. Não, Olha, mas eu acho que os números, as letrinhas só iriam ficar juntas. então ficaria assim? M, M, D, C, X, V. Assim? Eu acho que sim, porque eu não sei como que iria somar esses símbolos. Olha só. Então, o que fez a evolução dos números foi justamente a praticidade de se fazer cálculos, né? Com a nossa simbologia. Como com as letras aqui era muito mais trabalhoso de fazer, tá? Então eles falaram, não, nós temos que achar uma maneira prática de fazer isso, porque o mundo vai evoluindo, o mundo foi evoluindo e hoje
Hoje nós temos coisas fantásticas que dá para fazer com o sistema indo-arábico, como, por exemplo, a linguagem dos computadores, que jamais seria possível com essa linguagem simbólica aqui que nossos colegas antigos fizeram, tá bom? Então, foi por isso daí. Um pouquinho mais na frente a gente vai discutir a maneira como podemos fazer isso, tá bom? Essa soma desses números. Mas eu gostei da ideia da moça que falou aí, que poderia juntar eles aqui. Pergunto a vocês, se juntar, estaria correto? Estaria bacana? Me responda aí. Se você fosse ler esse número aqui agora, do jeito que ela falou, para juntar as letrinhas, daria certo? Eu acho que sim, sei não. Então, 2000, ó, o 2000 está aqui, 600 está aqui, e o 17 está aqui, porque ele é posicional, não é isso? Então, como aqui não tinha nada para poder juntar com o outro, beleza, deu certinho. Mas se porventura a gente trocasse aqui esse número por um outro e colocasse assim, ó, vou somar ele aqui com esse daqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Número maior do que L, por exemplo. Olha aí, como é que ficariam agora para fazer a soma desses dois números aí? O primeiro deu certo juntar, porque os números seguintes, o segundo número era pequeno. Mas esse agora, se nós formos juntar aqui, ó, M, M, D, C, aí ficaria C, 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 L. Tá vendo? Vai Aí já não, infringir. Pode já não falar. podia mais juntar, porque lá diz que só pode repetir 3 vezes o mesmo símbolo, não é? Isso, exatamente. Então, nesse caso, ele tem que fazer uma redução desses 4 símbolos aqui para um outro que representasse 400. E qual seria esse símbolo que representa 400? Seria o quê? Seria você colocar o C diante do D, que viraria o CD, certo? Aí, então ficaria o seguinte, tiraríamos todos esses 4 daqui e escreveríamos o CD aqui, dá o mesmo valor. Beleza. Aí nós temos o inconveniente de ter um D aqui separado do outro, né? Então a gente não pode ter dessa maneira. Então, se são juntos, eu poderia colocar iguais aqui. Não pode, por exemplo, não é interessante ter 2 Ds nesse formato, porque aqui tem 2.500, né? E aqui seria quanto? Mais 400. Então eu não tenho um símbolo para 500 e depois mais 400. Não tem como eu falar. Então eu tenho que juntar novamente esses dois aqui, olha. 500 daqui mais 400 dali dá 900. Então agora vamos ver como é que ficaria. Então ficaria 2.900, que é o C e o M e L. Tá vendo? Ó? Agora vai dar certo. 2.950, que seria ali a soma daqueles 2 primeiros números. Legal? Então dá muito mais trabalho do que a gente fazer a soma pelas suas ordens, como nós sabemos fazer no nosso sistema de hoje. Pessoal, o tempo está acabando, mas os tópicos seguintes aqui, tecnicamente nós já falamos dele aqui, porque esse aqui era para a gente fazer a equivalência entre os símbolos romanos e os indo-arábicos. Acabamos que nas nossas conversas anteriores aí, eles já ficaram bem falados. Então eu tenho aqui, por exemplo, o I, que equivale a 1, essa minha janelinha aqui já está me atrapalhando de novo. O I equivale a 1, nós temos aqui vou colocar ela aqui que ela não me atrapalha mais. O I equivale a 1, aí eu tenho o V que equivale a quanto? Abra o áudio aí e me fala rapidão. 5. Aí eu tenho o X que equivale a quanto? 10. Maravilha. O M que equivale a 50. 50. Logo em seguida eu vou passar para o C. 100. Que equivale a 100. 100. Eu tenho agora o D, que equivale a 500. 500. E depois o M, que equivale a 1000. Beleza. Então, essa era a simbologia que eu queria que a gente falasse nesse tópico aqui, que era só relembrar isso daqui. Maravilha, eu acho que vai dar tempo certinho. Agora,
O próximo tópico é até onde eu posso ir no sistema de numeração romano. Observe que eu estou tratando mais do sistema de numeração romano e o nosso, o indo-arábico, porque foram os dois que mais se destacaram nas civilizações. Quando eu pergunto até onde eu posso ir no sistema de numeração romano, eu quero perguntar, usando só esses símbolos aí que vocês acabaram de ver, qual o maior número que eu consigo fazer? Será que existe um maior número que eu posso fazer? Que aí eu não consigo mais ir além disso? Deve ter, professor. Ele tem realmente. Então, com o sistema de numeração romano, pessoal, eu consigo fazer só até o número 3.999. Certo? Então, se você tentar fazer o número 4.000 em numeração romana, você não vai conseguir fazer usando só esses símbolos que eu mostrei para vocês. Será que vocês me ajudam a fazer o número 3.999? Que tal? Querem me ajudar? Sim. Podem ir falando, quem quiser me ajudar. Como fica o número 3.999 em romanos? Fica M, 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 M de novo. M de novo. Já deu 3.000. Aí vai o 900, que é o C e C e o M. C e M, 900. 3.900. Aí vem o 90, que é o X e o C. X e o C, 90. Aí o 9I e o X. E o X. Beleza. Então tá, olha aí. Obrigado. Nós fizemos aí o número 3.999. Para fazer o 4.000, eu só preciso de mais um, certo? Concorda comigo? Sim. Beleza. Mas olha o que acontece aqui. Se eu for colocar mais um aqui, olha, seria fazer isso aqui. Eu vou colocar ele até de vermelhinho aqui para vocês perceberem uma coisa. Vou colocar o I aqui, que era o que falta para integrar 4.000. Porém, se eu colocar esse 1 aqui na frente, eu estou infringindo uma das regras que foi utilizada para construir o sistema de numeração romano, que diz que se eu tenho uma unidade à esquerda do x, eu tiro 1. E se eu tenho um à direita, eu somo 1. Então, no mesmo x, eu não posso, ao mesmo tempo, tirar 1 e somar 1, concordam? Sim. Porque, por exemplo, se eu tenho x, tirei 1, virou 9, mas se eu somar 1, volta a ser 10 de novo. Então, não me ajudou. Então, por esse motivo, o sistema de numeração romano só consegue fazer números até 3.999 sem usar nenhum outro artifício. Então, para fazer o número de 4.000 para diante, é necessário usar um outro artifício de colocar aquela barrinha, né, que alguém falou agora há pouco. Então, o número 4.000 é representado como aqui, olha, o número 4, que é o I e o V, tá vendo? Com uma barrinha aqui em cima. Aí já preciso colocar essas barrinhas ali, tá certo? Se eu quiser fazer o número 5.000, como é que eu faria? Ai, ai. V e a barrinha. O V com a barrinha, tá vendo? Então, acima de 4.000, sempre vocês vão ver barrinhas, tá bom? Sempre vocês vão ver barrinhas. Uma barra em cima de um determinado número faz acrescentar mais 3 zeros naquele número, ou seja, multiplica por 1.000. Então, se vocês quiserem, por exemplo, fazer o número, eu vou colocar aqui uma ideia, 65.000. Então, vocês teriam que fazer o quê? Vocês teriam que pegar e representar o número 65 e depois colocar uma barrinha em cima, porque esses 3 zeros aqui representam aquela barrinha, tá certo? Então, eu vou fazer o número 65. Seria mais ou menos o que aqui? O L, que é 50, mais 10, que é o X, deu 60, mais o V, então dá 65. Com a barrinha em cima, seria 65.000. Tá legal?
Bem, e ficou o último tópico, que era a gente poder fazer a transportação de valores do sistema romano para o hindu, que é o que nós acabamos de fazer logo aí. Graças a Deus, maravilha, deu para nós chegarmos até aonde nós queríamos. Pessoal, passei 3 minutinhos do nosso horário combinado, mas pergunto para vocês, esse momento serviu para crescimento de cada um de vocês? Sim ou não? Sim. Sim. Opa, que bom. Eu também não tenho problema em ouvir não, tá bom? Se vocês disserem, não, essa aula hoje não prestou, não foi legal, podem falar à vontade, que eu sou todo ouvidos, assim como eu gosto de matemática, também eu gosto de aprender e mudo se for preciso mudar, tá bom? O formato que nós utilizamos hoje para nossas aulas, deu para vocês entenderem essa maneira que eu organizei para você? Foi bom para poder desencadear assim, o pensamento matemático? Sim, Pra professor. mim foi ótimo. Sim, foi ótimo. Não, maravilha então. Bom, conseguiram responder a frequência? Sim. Sim. Eu só tenho 22 que responderam. Eu tô vendo aqui que nós somos 31 agora há pouco era 34, mas só tem 22 respostas aqui. Eu gostaria que vocês conseguissem responder isso para mim, para depois não ficar com falta, tá legal? Bom, então deixa eu dar o último recadinho aqui para nós podermos finalizar e vocês beberem água para a próxima aula. Cada semana a frequência de vocês vai ficar assim. Uma presença para a aula do Google Meet e 2 para a tarefa, tá bom? Toda semana tem uma tarefa e toda semana tem uma aula aqui no Google Meet. Então, se você participou da aula aqui do Google Meet, assinou a frequência aqui no formulário, então você já ganhou uma presença. Se você enviar a atividade nesse intervalo da semana agora até a próxima aula, você ganha as outras 2 presenças, tá bom? Então, fica combinado dessa forma. Uma presença pela aula aqui agora, as outras 2 presenças pela atividade que vocês vão mandar, e aí forma as 3 da semana, tá? Entendido essa ideia? Sim. Maravilha. Aí, quando eu comecei a falar, alguém tinha abrido o áudio, eu acho que era a Maria Rafaela. Maria, pode falar, se você quiser. Eu vou tentar assinar a frequência pelo celular do meu filho, professor, porque o meu não tô conseguindo assinar a frequência. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar também o link da frequência lá no grupo, tá bom? Do WhatsApp, porque aí quem participou da aula e não conseguiu assinar aqui agora, pode assinar por lá. Mas aí é só aqueles que querem ir para o céu, tá bom? Que assistiu a aula e não conseguiu assinar por algum motivo aí, tá bom? Aí você vem aqui no WhatsApp e assina também. Já coloquei, tá bom? Tá colocadinho aí. Porque aí vocês podem assinar no momento que der certo aí. Mas aí... Boa noite, professor. Como é que é? Boa noite. Boa noite, meu povo. Deus abençoe. Boa noite. Vamos tomar uma aguinha para a próxima aula, tá bom? Boa noite. Obrigado pela Professor, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa Boa noite.